Eu sou Hernandes Rodrigues, estão aqui comigo hoje o Tiago Nunes e a Jéssica Oliveira. Nós três somos integrantes do Hub Educate UFPE, o qual é coordenado pelos professores Auxiliadora Padilha e Marcos Barros. Estamos aqui para gravar mais um episódio da série Educação em Tempos de Pandemia, e nesta temporada internacional participam conosco a Shen Wei-na Fabi, direto de Taiwan, e a Shen Wei-ni Isabela Shin, de Portugal. Ambas são irmãs, nascidas no Brasil e já moram nos respectivos países há bastante tempo. Sejam bem-vindas. Nihao, Fabi, seja bem-vinda. Obrigada. Nihao. Olá, Isabela, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Bem, vamos começar. Jéssica? Vamos começar. Oi, o Fabi, tudo bem? Tudo bem. Há quantos anos você mora em Taiwan? Eu moro 30 anos. Muito tempo, hein, Fabi? E sim. E aí, Tiago? Bom dia a todos. Prazer. Ô Bela, fala aí pra gente, quantos anos você mora em Portugal? Como foi esse processo de transição do Brasil para Portugal? O que tem feito atualmente? Conversa um pouquinho com a gente em relação a isso. Como tem sido em terras lusitanas? Eu estou cá em Portugal já há quase 20 anos. Posso dizer que eu precisei correr o continente todo para encontrar o marido certo. Portanto, a transição foi o fato de ter conhecido o marido do Brasil, então eu mudei para Portugal e estou cá há quase 20 anos. Tem gostado, né? Esse tempo todo? Sim, porque Portugal é um país muito parecido com Taiwan, é um país muito organizado. Há coisas que não têm preço, que é a segurança e a saúde. Okay? E acho que, nesse sentido, não tenho queixa nenhuma que podemos ver em outros países. Eu vejo que é um país muito bem conceituado na Europa. A gente, quando fala em organização de modelo, de questão organizacional, Portugal se destaca bastante. Eu costumo dizer que Portugal é a porta da Europa. Isso é verdade, Bela. Isso é verdade. A gente também escuta bastante isso por aqui, né? Eu acho que pelo fato do idioma, né, que facilita a transição da gente, que é brasileiro, para Portugal, e segundo até eu acho que pela própria cultura, né, porque parte da cultura da gente foi construída por Portugal, né? Então você termina tendo essa... Fabi, sim, de fato é. De fato é. Conta aí pra gente um pouquinho como é que funciona as escolas de criança na China. Como é que são as escolas em Taiwan? Assim, eu vou começar com o horário que as crianças vão para a escola. Realmente, a minha filha acorda de 6h30 da manhã, né? De 7h30 já está pronta para sair para a escola. E antes das 7h50 tem que entrar dentro da escola, né? Que tem no trânsito tem os guardas. Os guardas para atravessar as pistas das crianças, né? E agora, claro que aumentou muito mais tarefa para eles entrar antes da escola, da porta, né? E começa de 8 as aulas. E quando a minha filha, ela está na 4ª série. Então, os horários de 4ª série, cada série vai aumentando os dias de elas estudarem. Como assim? Primeira série, elas só ficam um dia, o dia todo na escola. Só larga de 3h40 da tarde. Começa de 8 até às 3h40 da tarde. Aí, quando vai na segunda, vai botando 2 dias. Os outros dias larga de 12 horas. Aí vai aumentando. Então, agora a minha filha está uma semana. 3 dias do dia todo. Né? Que é de noite, de manhã de 8 até 3h40. E o resto, os outros 2 dias, né? Os 2 dias é de meio-dia que larga. Na escola, Fabi, eles fazem o quê? Eles estudam, tem atividade, tem esporte, tem música. O que é que eles fazem na escola, as crianças?
Tem de tudo, assim, depende como assim, a segunda-feira, né, é matemática, matemática, chinês, né, tem esporte, sim, eles têm esporte, e aqui as escolas realmente dentro já tem tudo. Tem como fala, será que dá para traduzir para mim? Tunsuquan, aonde vê um monte de livros, como fala Tunsuquan. Biblioteca. Biblioteca. Desculpa, esse é difícil de falar. Então, tem uma classe de aula só para inglês, né, que os professores são estrangeiros, né, então eles têm cada quartinho, cada classe tem a sua tarefa, né, e o esporte também é bom que tem de dentro e tem de fora, quer dizer que tem de ar-condicionado e tem o de fora, né, para eles correrem. É muito bom, que quer dizer que a gente, quando vê um tipo dessas escolas, eu fico bem à vontade, porque já está tudo feito dentro da escola. Tem de tudo, tem a comida delas são ótimas, né? As comidas, as crianças mesmo vão pegar, as filhinhas, é maravilhoso a escola aqui. E limpeza de escola, organização, tem gente para fazer ou as crianças também ajudam na organização da escola? Não, tem gente para fazer, mas também a obrigação das crianças limpar a sua mesa, ajudar a professora a fazer a limpeza da sua sala mesmo, né? Minha filha sempre todo mês está pedindo para mim trocar o pano, tem que comprar outro pano para limpar a mesa, tem um pano só do chão, tem um pano para o vidro, é só cada classe limpa as suas, né? Mas também tem os trabalhadores para limpar a escola. Perfeito, família. Muito diferente. E aí, Bela, como é que são as escolas em Portugal? Tem muita coisa parecida com a de Taiwan, essa questão da autonomia da criança, de limpeza, de salas diferentes? Tem, porém funciona um pouco ao contrário. Ou seja, os mais novos passam o dia todo na escola, porque a parte da manhã são aulas tradicionais, e à tarde tem as atividades extras, como línguas, como esporte, como atividade dentro da biblioteca, ou contos, principalmente para os mais novos. Com o tempo vai crescendo, ele vai mudando o horário, ou seja, vai diminuindo o horário, mas a responsabilidade é maior. Vou dar um exemplo. Meu filho agora está no 8º ano, e ele tem 2 ou 3 dias o dia todo, mas 2 dias, metade do dia, só que essa metade do dia, à tarde da tarde, tem um grupo que é da língua japonesa, e ele acaba participando, conhecendo outra cultura. Em termos de limpeza, eu acho que é fundamental a partir de casa, mas que lá na escola também tem a sua obrigação no sentido da reciclagem. Eles aqui apelam imenso à reciclagem. Separar as coisas, e se você não fizer, eles são penalizados, tanto como na nota, como responsabilidade civil. Não sei se estão a fazer entender, porque aqui em Portugal, se os pais não participarem da atividade dos seus filhos, são chamados pelo tribunal, são penalizados, paga-se multa, então eles exigem muito da parte dos pais para fazer o acompanhamento dos filhos. Nesse sentido. Perfeito, muito perfeito. Interessante, né? É um dos pontos que a gente cobra muito aqui no Brasil, essa participação dos pais na presença da educação. A gente sabe que é importantíssimo para a questão da aprendizagem, a gente percebe que hoje tem muitos pais que a gente não acompanham, né, de perto. Sim. A aprendizagem, está tendo acompanhamento dos filhos. E em Taiwan, Fabi, como é que tem sido esse acompanhamento? Os pais, eles participam ativamente desse processo de acompanhamento dos filhos na escola? Como é que funciona? Fala aí pra gente. Realmente, aqui primeiro, a professora mesmo abre um grupo, né? Abre um grupo, toda a classe é igual, primeira, segunda, terceira. Todo tem um grupo só dos pais com a professora. Então, a gente começa assim, nesse grupo, né? E qualquer pergunta, a professora manda todo o texto de educação, texto de comportamento, se quiser reunir mais particular, ou sempre, aqui é mais ou menos 2, 3 meses, tem uma reunião que os pais precisam participar. Na escola é mais para saber comportação, como fala, apontações da tarefa,
Se a gente não for participar, realmente a criança ela não acompanha nos testes, vai romper a prova das crianças se os pais vão aparecer. E se tiver realmente tiver coisas urgentes, pode ser acompanhada pelo grupo, que a professora abre esse grupo, é mais por isso, que os pais trabalham. Tem pai que realmente não abre, mas ele acompanha. Ele pode acompanhar nessa reunião, tem vídeo, igual esse, mais ou menos. Assim, a gente abre, quem não tiver a breve, a professora abre online, né, ao vivo. Realmente é difícil de não ter pai que não aparece, é muito difícil. Agora, ô Fabinho, uma dúvida como professora, rapidinho, porque você falou a questão dos pais que acompanham, mas os pais interferem nessa questão do assunto com a professora, porque aqui no Brasil a gente vê muito isso, e também nas escolas particulares, os pais querem mandar na escola, eles realmente interferem no processo todo. Como é que aí os pais fazem essa interferência ou eles só ficam assistindo, acompanhando, ver esse registro, querendo acompanhar, realmente a questão de acompanhar, ou não é aqui como no Brasil, que existe essa interferência dos pais? Uma dúvida minha. Assim, aqui porque ainda existe essa cultura que homem trabalha, existe muito ainda, né? Tá melhor, as mulheres estão mundial, as mulheres trabalham, mas aqui a maioria são as mães que cuidam das crianças. Então, quando é mãe, a maioria que eu vejo das mães, elas adoram ir para a escola, uma é para conhecer uma outra, e também tem umas que vai só para reclamar, isso existe também, né? Tem umas que vão para reclamar, vão para conhecer, vão para dizer da filha, do filho. Aí os pais é muito pouco de aparecer, mas tem, né? Tem. Então, não, aqui é mais difícil, porque se o pai não aparecer, a mãe tem que aparecer. Ou se a mãe não aparecer, o pai tem que aparecer. Porque aqui aqui é muito obrigatório, como em Portugal também. Se as crianças não aparecerem na escola, a gente recebe de prefeito, assim, que porque a criança não vai para a escola, e se você realmente tem problema, não mandar a criança para a escola, recebe uns negócios de multas, então imagina os pais sempre recebem, sim. Então, só é ver, a maioria que eu vejo são as mães. Ô Fabi, mais uma pergunta, eu acho que complementa essa pergunta que Jéssica fez. Dentro do que a criança estuda, você tem lá Xuxie, Xixie, não é? Xixie, história. Aí, dentro de Xixie, você tem, por exemplo, Zhongguo de Xixie. Então, tá ensinando a história da China. Aí, nessa história da China, de repente, tem alguém falando na história que um presidente não presta. Aí, se acontecer isso, alguém pode interferir. Então, por exemplo, a mãe ou o pai que não gosta daquilo pode ir lá e dizer assim, eu não quero mais isso, ou a escola diz, eu vou fazer e eu vou fazer. Como é que funciona isso? A escola realmente é a regra das escolas. Se os pais, eles tiverem dúvidas de não querer, é mais reunião com o Xiaozang, o maior da escola. O diretor. Não é nada. Se tiver alguma reclamação de tarefas, de livros, é sempre para o diretor, não é direto para a professora. Porque aqui é muito é muito regrado. Tem que ser assim, tem que ser assim. É lei, né? Segue muito a lei, né? Tem muita lei. Tem pais e mães que reclamam por fora, né? Quando a gente vê uma outra, você viu aquele livro, gostei do assunto, falando do presidente do país de lá, como tem esses assuntos? Aí o que a gente faz? A gente se ajunta, todas as mães, se tiver umas 5, 6 por cima, e quando for esses 2, 3 meses uma reunião, começa na legal. Porque isso tem que ser muita gente, para poder ter esse poder de cancelar isso. Né? Mas a maioria é lá em cima do diretor, né? Diretor Xiaozang. Perfeito. Tiago, tu quer fazer tu tinha alguma pergunta ainda com o Fabi nesse item? Eu ia perguntar, as duas poderiam responder se a escola promove eventos que facilitam a relação entre família, escola, entre os pais, porque isso é muito interessante. A gente realiza alguns
do tipo aqui no Brasil, como funciona em Taiwan, como funciona em Portugal? Vocês têm atividades desse tipo, reunir familiares na escola? Vai, Bela, tu primeiro. Temos. Quando as crianças estão na primária, somos obrigados a participar, porque como é que eu vou explicar? A própria associação dos pais da escola, quando invocam um evento, e a não participação dos pais causa mal-estar aos alunos, à própria criança, né? E então eles preservam muito o estado da criança e da escola. Então não digo que seja obrigação por lei, mas digo que nós sentimos obrigado, entre aspas, de ter a obrigação de participar junto com os seus filhos. Pronto, nesse sentido tem. Agora, quando é mais velhos, né, já estão na pré-adolescência, eles já não gostam muito quando os pais estão perto, mas nós ficamos sempre por dentro dos eventos que eles próprios fazem. Ou seja, eles chegam a uma idade que eles próprios criam uma associação de estudantes, um debate de opiniões. A partir dos 13 anos, né, no caso do meu filho, ele começa já a fazer o seu próprio partido, a sua própria opinião como cidadão. Pronto. E então, esse evento, nós estamos por dentro do conteúdo, que é transmitido através da diretora de turma. Nesse sentido, eu consigo participar porque eu sei tudo o que se passa. E de qualquer das maneiras, se não tiver participação na altura que é o evento exposto, eu tenho conhecimento para primeiro o que é que vai ser falado, o que é que não vai ser falado, o que é que eles pôs a situação de opinião, temos tanto como político, como dentro da escola, porque essas opiniões começam dentro da escola. O debate começa dentro da escola. O que é que a professora pode melhorar, o que é que podemos melhorar. Portanto, eles trabalham muito nesse sentido. Agora eu, né? Depois Bela volta essa questão dos pais em Portugal, tá, Bela? Tá, sim, senhora. Agora pode a minha parte? Sim, Fabi. Assim, aqui tem uma parte que chama 运动会, como fala, é física e, sei lá,会, não sei. Movimento. É como se envolvesse arte e movimento, né? Esporte, arte e movimento. Aqui tem esse 运动会. Aí esse 运动会, ele agite muito na anotação da criança. Se os pais não vierem, eles cortam. Se ela não fazer, porque tem crianças que ela começa a saber a revender coisas. Elas podem fazer uma barraca, ela tem que fazer umas barracas para vender. Hoje vai fazer qual é a tarefa, se a gente vende boneco, macarrão, fazer o que for. Então, os pais têm que ajudar a comprar os papelzinhos, né? A gente tem que ir para comprar, não é dinheiro ao vivo, é de papelzinho que depois é que troca pelo dinheiro. E esse dinheiro entra pela mesada da comida da criança. Então, se os pais não for, quem não vai, porque se não for a mesada... É a mesma coisa. Ganha uns dinheirinhos da ajuda na mesada, na ajuda de dinheiro do material. Então, todo mundo vai, porque a gente quer fazer, assim, ver uma nossa criança que já souber vender as coisas, trocar dinheiro, assim, não é dinheiro, é papelzinho, né? Então, tem aquelas competição, quem vai correr hoje, quem vai ganhar em primeiro lugar, segundo lugar. Quem vai mais é meu marido nessa parte. Nessa parte, quem vai participar é mais o meu marido, porque ele acompanha as corridas dela, ele acompanha o vendedor, ele come muito. Então, para mim, não adianta, que eu não como muito, não sei participar muito. Então, a gente troca. Quando é para reunião de escola, eu vou, mas quando é esse foi, né? Meu marido vai. E a escola realmente fica muito bem, tira fotos, dá o quanto eles compraram, revenderam. A criança cresce muito com os presentes. E a gente vê nesse Vinton é tudo papai, a maioria. É menos mamãe, já é ao contrário. Assim. E aí, vamos Vai, lá. Bela, fala sobre a questão dos pais, pra gente fechar esse ponto. A questão dos pais, eles, como é que eles educação dos filhos.
Como é que os pais eles Na atuam escola, diretamente na escola, na educação escola. dos filhos? Ok. Esse, no meu caso, tem muito a ver com a cultura. Como eu fui criada numa cultura chinesa, né? Então, eu dou sempre a razão aos professores. Mas que existe opinião diferente, existe. Há pais que vão lá para reclamar também, isso existe. Porém, tudo é feito dentro da reunião e exposto no sentido de que o que é que podemos resolver referente àquele assunto. Pronto. E vou dar um exemplo. O meu filho tem aula de ginástica. Ele não gosta de aula de ginástica. Ele não suporta a aula de ginástica. Então, o que pode acontecer aqui? Eu tento participar no máximo, mas também dando razão à professora, no sentido que ele tem que cumprir com as suas tarefas, ao menos tentar, tá? Porém, também não concordo de todo o método que ela usa. Então, ela poderia melhorar esse método. Então, nesse sentido, eu vou comunicar à diretora, turma, e digo que pronto, eles podem melhorar nesse sentido, porque não podemos inverter um bocado a maneira como ela ensina. E de fato isso é muito positivo, porque acaba os professores ouvindo, e nós também, como pais, temos que ouvir a avaliação que eles fazem. Okay? Portanto, se quando o aluno não participa das tarefas, das obrigações escolares, são penalizados e, nesse sentido, os pais não interferem muito. Mas assuntos que ele reclamou mais têm a ver com o método de ensino, que opinam referente à maneira como ensina, porque o filho não está a compreender, ou porque não sabe fazer. Pronto, podemos interferir nesse sentido. Agora, o resto não. O resto, quando é regra dentro da escola, nós temos que cumprir. É mais ou menos a mesma coisa que então é. Perfeito. Fabi, me conta aí. Fabi, perfeito, Bela, isso mesmo. Fabi, me conta aí. Nesse período que o vírus, né, começou a circular na China, começou a circular na maioria dos países, em Taiwan, continuou tendo aula ou pararam as aulas? Sim, que realmente aqui tem o Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês começa mais ou menos, foi no janeiro, né? No janeiro, acho que começou no dia 25, por aí. Então, as crianças, antes do ano chinês, as crianças já começam a ter uma férias de um mês. Então, começou aqui, no mês de janeiro, dia 15, já começou as férias das crianças, né? Fica até mais ou menos desculpa, mas eu só sei falar. Fevereiro. Aí é um mês só. É um mês só de férias. Então, essas férias, as crianças já estavam de férias, já estavam em casa. Então, quando a gente soube, a escola, que quando já estava no Ano Novo, a gente estava comemorando o Ano Novo em Taiwan. Então, eles disseram, então vamos dar mais dias. Ficar mais dias até ver o que é que vai haver, né? Então, ficou a mais 15 dias. Ficaram mais a 15 dias. Então, eles começaram a estudar mesmo, foi no mês 2, dia 25. Começram a estudar. Então, esse momento não cancelou, não, as escolas. Assim, eu só estou sabendo da classe da minha filha, né, que o Tacho, como fala Tacho, essa universidade. Isso, universidade. Universidade que os meninos, eles cancelaram mesmo. Tem que ter aula em casa, internet, os maiores, os grandes. Agora as crianças não, por quê? Porque os pais trabalham, muitos aqui, todos os pais trabalham, depende muito de levar a criança para a escola, e as crianças, a maioria, fora a minha filha, quando termina da escola, elas vão por reforço. Assim, é um reforço que fica até os pais
terminar o trabalho, eu acho que às 6 horas da noite, às 7 horas da noite, vai para casa. Então, não tem como cancelar tudo de uma vez. Então, a aula, realmente, das crianças menores até o... aqui chama Xiaoxue, né? Chama Xiaoxue, de primeira série até, né, até sexta série, Isso. né? Não cancelou. E depois vem o Guozhong, sexta série, né? Até o... 小学跟国中 normal. Só que botaram mais 15 dias a mais nas férias que as crianças já estavam. Né? Aqui no Brasil, então, realmente... só para ficar claro na tua fala, aqui no Brasil a gente chama de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Só que o da gente, ensino fundamental 1, vai até a quinta, o de vocês vai até a sexta. E aí depois vem com o fundamental 2. Aí depois o ensino médio, que no caso daí é o Zhongxie. O Zhongxie é o ensino médio da gente. Aí depois vem o Taxie, que é a faculdade, né? Então, a faculdade, na tua fala, ela ficou no modo virtual, né? Foi para a internet, né? Então, saiu do físico e foi para a internet. Já as outras ficaram dentro da escola por questão da família não poder ficar com as crianças. Ficar no Xiaoxue, Guozhong, ainda tem um Gaozhong, né? Ainda tem um Gaozhong antes do Taxie, né? Isso. Então, foi tudo normal. Só que, claro que teve muitas regras, né? Depois, para entrar, teve que todo mundo ver a sua temperatura, né? De 1 por 1, né? Então, por isso que depois compraram aquelas máquinas que não precisa de 1 por 1. Isso. É a máquina que entra na escola, já vê a temperatura da criança, né? Então, realmente agiu assim, e não cancelaram a escola das crianças e não reforço. Mas isso, a professora, a escola também deixou a gente tudo já preparado, já fez o site, está em casa. Se a escola parar, a gente também tem que a mesma coisa na internet. Até no reforço também. Todos os reforços deram o site, todo mundo já testou, já abriu, mas não começou. Entendi. Ou seja, a gente vê como é importante, né, essa organização. Mesmo não cancelando a aula presencial, mas já criou todo um ambiente virtual para poder dar suporte se precisar, né? Coisa que no Brasil a gente ainda hoje tem algumas dificuldades. As escolas começaram... Aqui no Brasil a gente foi pego muito de surpresa, eu acho que quando a gente paralisou as aulas, eu estava na escola, me lembro, um dia anterior, aí chegou a gestora e disse, olha, amanhã já não vai ter aula. Então não deu tempo de uma preparação, a gente já viu um decreto em cima dizer que não ia ter aula. Eu acho que essa questão de planejamento, como seria essas atividades remotas, não teve esse espaço de tempo. Em Portugal, Isabela, como que funcionou isso? Vocês tiveram esse período para a suspensão das aulas, aconteceu rapidamente, teve um trabalho anteriormente? Diz aí, Fred. Então, olha, na semana que houve a decisão do cancelamento das aulas, eu lembro muito bem que assim que fechou a escola, como lá em Taiwan, e é preciso a escola aberta para os pais poderem trabalhar. Então, assim que cancelou todas as aulas, todas as escolas do país, foi no mesmo dia, tudo na segunda-feira, e, entretanto, quando isso aconteceu, as empresas também fecharam, tudo que é função pública, certo? E nessa mesma semana foi declarado o estado de calamidade. O que é que acontece? As pessoas não podem sair à rua à toa. Então, fechou-se todo estabelecimento que tivesse muito público, muita gente, no mesmo espaço. Então, a partir do momento que fechou a escola, fechou tudo. Se você está a referir em relação a preparação do ensino à distância, nas primeiras semanas nós não estávamos preocupados com isso, estávamos preocupados como é que podíamos conter a situação que estávamos, certo? Isso aconteceu uma semana antes da Páscoa, então aproveitamos as férias da Páscoa e as crianças ficaram em casa. Mas nesse período os pais que não podiam ir trabalhar não vai deixar. Ou seja, a empresa não poderia parar, mas também os trabalhadores não podiam também deixar de ganhar o seu salário. Então, o que é que aconteceu?
um dos pais que ficam em casa são apoiados pelo governo, certo? Com 80% do salário que você ganha, não pode ser menos que o mínimo salário mínimo nacional, para acompanhar a criança em casa. Por quê? Porque a criança não pode ir para a escola, então ele não tem como deixar a criança na escola. Então, outro pai vai trabalhar normalmente, se é permitido fazer aquela função. Vou dar um exemplo. Um casal que trabalha em função pública, os dois estão em casa, não podem trabalhar, certo? Porque o governo não permite. Porém, eles não vão ser penalizados no seu salário. Eles são ajudados, pelo menos até 80% do seu salário dentro de casa, para ficar com a criança em casa. Tá? Essa ajuda tem também a sua obrigação, que é permanecer dentro de casa e não ficar junto das pessoas. Isso foi logo na primeira semana. Portanto, foi muito rápido. Entre 2 dias antes disso acontecer, as pessoas andavam muito estressados, porque pensavam que o supermercado ia fechar, que não tinha acesso mais em nada. Mas não, pronto, apesar do estresse todo que teve 2 dias antes, durante a semana conseguimos reverter a situação de maneira mais calma e conseguimos, durante as férias da Páscoa, preparar o que é que podemos fazer daqui para frente. Foi assim que aconteceu, mais ou menos. E as aulas virtuais aconteceram aí em Portugal, Isabela? Eu soube, não sei quem foi que me falou, questão de aulas pela TV, que haviam também, aulas virtuais. Como é que ficou essa questão com as crianças em casa? As aulas aconteceram virtualmente? Com certeza, Jéssica, com certeza. Porque até neste momento meu filho está tendo aula pela internet. As crianças que não têm internet, que não têm computador, foram oferecidos pelo próprio governo. Certo? E algumas aulas foram divididas no programa de TV. Como é que isso aconteceu? Eles criaram um canal, tá? Eles pegaram a experiência antigamente, que na altura da guerra, como não tinha escola física, tinha que dar a aula pela televisão. Então, eles aproveitaram essa experiência e fizeram as aulas de matéria pela televisão. Cada programa, cada horário, tem um programa para cada ano, para cada série. Né? Entretanto, com apoio, virtualmente, através dos professores. Vai dando as matérias pela internet e vai passando os trabalhos para fazer. No início foi um bocado complicado para o meu filho, porque ele não estava habituado nesse meio. Eu, como já tenho uma certa experiência que é estudo à distância, tive que orientá-lo como é que ele deve fazer, como deve organizar, cumprir com os prazos do trabalho, estar por dentro da situação e tentar mostrar quais são as ferramentas que ele pode usar. Foi mais por aí, mas tenho de certeza que até hoje, nesse momento, temos tido aula virtual, tanto como para a história primária até a universidade. Bela, existe alguma conversa de retorno dessas aulas presenciais? Como Portugal tem se preparado, você tem observado, para esse retorno das atividades? Como tem sido? É assim, Tiago, essa decisão de participar na escola, de ter a escola virtualmente, foi um fato de não prejudicar os alunos que tiveram quase 1 ano a estudar e se passasse sem fazer as provas nacionais, né, principalmente os que vão ter acesso à faculdade, para não prejudicar, tinha que continuar a escola. Se não continuasse, ele tinha que perder mais 1 ano na vida dele. Então, ia prejudicar muito futuramente. Então, o que é que eles fizeram? Os alunos que são 11º e 12º ano, que nós temos aqui 11º e 12º ano, que é antes da prova do acesso à faculdade, eles têm aulas presenciais para a matéria que vai sair no exame. Certo? Tem aulas presenciais para comparecer nos exames. Então, foram divididos em salas, e a quantidade de alunos são limitados, e divididos por outras salas, porque outras salas estão vazias. De outras salas estão vazias, então ele aproveita o espaço para dividir a quantidade de alunos dentro da sala. E pronto, tem suas regras para ficar dentro da sala,
e o restante é tudo mesmo também pela internet. Ok, Bela, mas deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, tá todo mundo ainda em casa, trabalha de casa, sem Sim. trabalhar? Hoje já tem algum plano para voltar a trabalhar? Qual que é o dia que volta? Se já foi definido alguma coisa? Neste momento, estamos à primeira etapa do retorno. Isso quer dizer o quê? Só pode abrir o estabelecimento que tenha menos do que 200 metros quadrados. Lojas pequenas, restaurantes pequenos, mas com limite de entrada de pessoas. Pronto, temos essa preparação durante esses 15 dias. E referente à escola, está todo mundo cá em casa, está todo mundo em casa. Eu trabalho em casa. O meu marido vai trabalhar no escritório. Por quê? Porque ele é um estabelecimento que pode se abrir. Mas antes de poder abrir, trabalhava também em casa. Okay? Como eu já tinha dito, que as empresas tinham um apoio que é chamado layoff, o apoio através do governo, para manter os trabalhadores dentro de casa e não perder os seus direitos como trabalhador. Podiam colocar férias, podiam tirar poder dos trabalhadores, não podiam cancelar contratos, não poderia ter despedimento. Isso tudo por causa das decisões de estado de emergência que o governo impôs. Aqui em casa, nesse momento, meu marido trabalha, o meu filho está em casa, eu também trabalho em casa. Então, o estabelecimento mais pequeno, nesses primeiros 15 dias do retorno, conseguiram abrir. Agora, daqui a partir de amanhã, vai começar, ou seja, vai começar durante a semana a abrir estabelecimento maior. O que isso quer dizer? Salões, ginásio, vai aos poucos. Para quê? Para poder ter o controle da pandemia que está nesse momento acontecendo aqui em Portugal. Então, está tendo um procedimento de 15 dias para até quando, no final de junho, o país conseguir estar completamente ativo a nível nacional, pronto, mas consegue-se controlar o que está acontecendo, para não haver um estresse enorme entre os cidadãos. Não vejo assim mais o que eu posso lhe dizer. Fabi, conta aí. Nesse momento, já está tudo normal funcionando em Taiwan ou tem alguma coisa parada ainda? Taiwan, assim, realmente as condições dos vírus de Taiwan, né, esse vírus, é tudo que vem de fora. Assim, em Taiwan mesmo não teve caso, né? Os taiwaneses que estão em pânico, então eles voltam. Quando eles voltam, já é avião particular, né? Que deixa as pessoas chegar e vão direto todos para quarentenas, né? De 14 dias e aqui pagam também. Tá? A 14 dias pagam, o pagamento para você, né? E realmente assim, então, já que quando é controlado assim, a gente tá tudo normal. Só em caso, se tiver uma pessoa que a gente está fechando mais aqui lugar para brincar, lugares, né? Depende desse lugar. Teve uma praia aqui bem conhecida, que é mais turismo, que era turismos que ia, mas agora estrangeiro não pode nenhum entrar, né? Então, aquela parte ali é fechada. E até nós que somos pais, a gente recebe uma carta perguntando se a gente foi passear nesses lugares, né? Quem mentiu, não mentiu, quem foi verdade, mas aqui é câmera em todo lugar, tá entendendo? Aqui não tem como enganar ninguém, tá? A câmera andando de lado de você. Então, mesmo se você mentir aqui, pega, sabe quem foi que passeou. Então, essas pessoas tudo vai para quarentena, tá entendendo? Assim, então, a gente tá tudo normal, só é colocar a máscara, que aqui... Agora, eu vou dizer uma coisa, porque todo mundo está todo mundo preparado, porque a gente já aconteceu muito gravíssimo, foi o SARS, se lembram do SARS? Sim, sim. Foi muito grave, as pessoas, mesmo se não tivesse vírus, a gente já usava máscara, toda criança aqui, quando está com gripe, quando a gente está com gripe, a gente tem que colocar máscara, porque senão a professora não deixa entrar, os pessoal não deixa entrar no ônibus. Já é uma causa, né, Fabi? Uma coisa cultural de vocês, essa questão dessa proteção. Isso. Quem está gripado não pode passar gripe por outro, então as pessoas logo dizem, você não pode subir, todo mundo fica encrencando, então a pessoa realmente, a gente já é preparado por isso. Então é mais assim, quando os turismos aconteceu, esses lugares, está com vírus, aí fecha só esse lugar para brincar,
E restaurante, claro que os pessoal ficaram com medo, muita gente não vai frequentar o restaurante, aí esse restaurante as pessoas mesmo fecham, né? Não consegue continuar. Então, realmente, aqui eu acho que controla muito o que a gente realmente, todo mundo já está se preparado, e em muitos lugares é assim, quem tiver algum contaminado, esse lugar é fechado só quando tiver alguma chauche, sabendo, né? Quando você estiver em um ofício, né? Se estiver numa firma. Se essa pessoa está passando mal com febre, então aí a pessoa já não vai trabalhar, não pode mais entrar. Mas ela vai perde, observar ela perde o pagamento dela ou ela fica recebendo normal? O salário assim, dela? Em quarentena já recebe. Certo. E a firma não vai deixar você ir embora, vai só estar esperando a sua quarentena. Tá. Né? E quem você está próximo? Se eu estou de lado de meu amigo, esse amigo também vai ficar de observão se ele vai se sentir mal. A maioria é assim. De quem essa pessoa foi aproximado, se as pessoas recebem o telefone dizendo se estiver com tal grau, tal não sei o que, aí você tem que ver. É obrigatório aqui, né? Assim, a pessoa pega logo. Não tem como esconder nada aqui. Para a gente chegar pertinho do fim, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora bem difícil, bem difícil. É assim, como é que aí... Olha só, como é que aí, em Taiwan, vocês escutam falar sobre o Brasil nesse momento? O que é que vocês percebem do Brasil? Assim, realmente, eu só sei a notícia do Brasil quando sai nos jornais daqui. E eu já comentei no meu Face, né? Eu tenho um Face, dizendo, nossa, eu não sabia que o jornal falou aqui que o Brasil é o 最惨的国家, como fala? 最惨. Hoje está em 6º lugar no mundo de maior número de mortes e contaminados, né? A gente, inclusive, já passou Espanha, já passou Itália. E eu não sei explicar essa palavra 很惨. 惨 não é mais do que a América, é de pobrezinhos, de tudo, essa 很惨, né? Assim, que a maioria saiu no jornal aqui que vocês não têm nenhuma ajuda, vocês não têm ajuda que falta de recurso, prefeito, né? de presidente, vocês não têm ajuda de nada, por isso que foi falado 最惨, abandonado, né? A gente é abandonado. Porque essa palavra é quando o número é de muita gente, mas a gente não está pior do que a América, né? Mas dizendo, está pior porque eles falaram que vocês não têm nada, a pessoa mesmo tem que se... máscara, né? A pessoa tem que se cuidar, ninguém dá nada para vocês, ninguém quer saber, então foi muito triste quando eu vi esse jornal. Realmente assim, eu só sei a notícia do Brasil assim, pelos jornais daqui. Aqui, hoje, a gente tem muitas empresas que têm feito doações, né? Então, tem muita empresa que tem comprado máscara e doado para quem não tem comprado álcool e doado para quem não tem, alimentação, sabe? Tem muita campanha, muita doação. Artistas fazendo live para poder arrecadar dinheiro e ajudar quem não tem, sabe? Então, outro, né, Dani? Isso. Hoje tá tendo muito isso, sabe? Então, assim, tem um conflito no governo muito grande, que a coisa não desenrola, né? Tem muitas informações perdidas no meio do caminho, mas tem muita gente ajudando muita gente, sabe? Então, assim, o cenário não é bom, tem muita gente morrendo, todo dia o volume é muito grande, tem um medo muito grande de morrer de muita gente, sabe? Mas tem algum tipo de ajuda de outras pessoas, não diretamente do governo, isso é fato, sabe? Tem muita coisa ainda que a gente está deixando a desejar, né? E se a gente vai falar de educação, a educação está mais complicada ainda. Por quê? A preocupação hoje das escolas das crianças é elas não quebrarem, porque na China a escola é do governo, né? Aqui não, aqui a escola, a maioria é da pessoa, tem um dono, né? Então tem um dono que tem a escola. Tem escola do governo, mas ela é menor em quantidade do que a escola particular que a gente chama. E essa escola particular, ela para não fechar as portas, ela está tentando fazer aula de qualquer jeito. E esse fazer aula de qualquer jeito tem dificultado a aprendizagem das crianças. Imagina a criança chegar no computador e ficar 8 horas do dia assistindo vídeo com o professor do outro lado falando o que ele tem que aprender. Eu não aprendo com 2, 3 horas direto, imagina 8 horas uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, né?
Então, a gente tem um cenário muito difícil, sabe, ainda, e ninguém sabe como é que vai ser, porque agora que está crescendo o número de mortos, ainda não chegou no topo, né? Ainda não chegou em cima. Então, por isso que eu já no meu Fence, eu já demonstrei vários tipos de máscara, querendo que os pessoal pudessem fazer em casa. Tem um que tem um filtro. Eu fiz tanta filmagem para o que eu puder ajudar, né? É bom. E também aqui eu reclamo mesmo, tem gente que está dizendo que a cor, que o prefeito manda a gente fazer a filinha, agora é bom que tem num aparelho, você bota o cartãozinho e já pode, não precisa frequentar. Então, assim, a vida é muito fácil e confortável aqui, que tem gente que fica reclamando de cada cor da máscara, aí eu vou lá, nossa, você sabe, o prefeito cuida da gente aqui como bebê, ninguém dá valor, e o Brasil, os pessoal lá, cuidado. Eu reclamo assim, direto dos dois lados, sabe? Então, é muito difícil ficar no meio. A gente está passando por um momento muito conturbado em todas as áreas, e a gente sabe que a gente precisa de uma liderança mais forte, que infelizmente a gente não encontra na maioria das esferas do nosso país hoje. Mas como Portugal, Bela, tem enxergado a gente nesse momento, vocês têm notícia do Brasil, como tem sido falado aí em relação a essa pandemia que a gente tem vivido aqui, que o Brasil a cada dia cresce o número de mortes, o número de casos, e a indisplicência das pessoas e governamental também vem crescendo. Olha, Tiago, eu quero primeiramente salientar uma situação. Durante a pandemia, o governo e os seus partidos tiveram um grande trabalho e eu acho que é um ponto que temos que louvar, e todos eles uniram para o mesmo objetivo, que é conter a pandemia. Conter e conseguir controlar a economia, ajudar a população a ultrapassar a dificuldade. Eu não vou dizer que houve pessoas ter sido prejudicado, ou empresa que foi prejudicada também, mas que eu acredito que eles fizeram de tudo para proteger o país inteiro. No caso do Brasil, é uma tristeza, porque é um país onde eu nasci. O problema do Brasil é que falta de liderança, eu acho que em todo sentido, em presidente ou governador, alguns que trabalham em prol do cidadão, outros não. Eu compreendo, eu tento compreender a opinião das pessoas do Brasil, no sentido, se ou vou morrer de vírus ou vou morrer de fome. Eu compreendo os dois balanços nesse sentido. Agora, se você tiver vírus, como é que você vai trabalhar para comer? Eu não consigo entender. Até porque eu posso escolher essa opção de trabalhar, mas eu não tenho direito de contaminar outras pessoas. E é isso que as pessoas não conseguem encaixar. E o próprio governo, entre aspas, não querem saber sobre isso. Eles querem tentar manter a economia do país para não entrar em bancarrota. Só que, assim, se você vai entrar de qualquer das maneiras, que a área de saúde não vai conseguir apoiar, a conseguir salvar vidas, certo? Sem o apoio do governo, não consegue. Tanto quando a área de saúde e o próprio presidente e o próprio governo não trabalham em conjunto, não vai conseguir fazer as coisas. Então, para mim, é extremamente triste, porque é um país tão grande, tão bonito, tem tudo para dar certo durante não fora da pandemia, ou durante a pandemia, ou depois no futuro. E tem sido lastimável, né, as decisões do presidente do Brasil que tem feito. Dá-me pena o próprio cidadão brigar com funcionários da área de saúde, lembrando que dependemos deles para salvar a vida. Atenção, os funcionários de saúde trabalham para salvar a vida das pessoas que nós amamos. E será que eles quando fazem protesto, quando aponta o dedo em cima deles, questionando as atitudes no sentido do confinamento, será que eles não conseguem lembrar que no futuro, quando
é doente, onde é que você vai? Você vai para um hospital, porque precisa daquele espaço. Então, se o governo não consegue apoiar esse indivíduo, olha, é só se quem puder. Infelizmente é assim. Agora, o que é que os cidadãos vão fazer para melhorar esse sentido? É ter consciência. Ora bem, eu tenho que ficar em casa, porque eu tenho que proteger minha família. E até porque eu não tenho o direito de contaminar os outros. Tem a ver com civismo. Então, o que eu comparo com o italiano é que nós conseguimos ter civismo. Conseguimos cumprir não só a regra imposta pelo governo, mas sim o próprio dentro do meu familiar. Meu marido tem uma neta, passou 2 meses sem ver a neta. Ele passou 2 meses sem ver os filhos. Agora, o que acontece? Por quê? Porque temos que proteger uns aos outros. Então, o civismo. Eu acho que não é só propriamente o princípio. Eu acho que nem existe comentário para a atitude deles, e nem vale a pena comentar, porque ele vai continuar assim. Mas se cada um der um trabalho de melhoramento de civismo e lutar para aquilo que é certo, vai acabar sempre o povo sendo como é que é a palavra, Nanda? Sendo pilados da situação. Pronto, é isso que eu queria dizer. Isso mesmo. Bem, gente, a gente está caminhando aqui para o fim, né? Eu quero, na realidade, agradecer imensamente, né, a Fabi, a Isabela, por compartilhar um pouquinho dessas experiências com a gente. Eu quero agradecer também, né, a Jéssica, a Tiago, aí, pelas ricas interações, né? Quero agradecer ao Hub Educat da UFPE, coordenado pelos professores Auxiliadora Padilha e Marcos Barros, pela criação, né, dessa série de educação em tempos de pandemia, né, e que vem contribuindo imensamente para a educação do país, né, e dizer a vocês até breve, né, a gente logo se vê de novo, né, Taitien, né, Fabi? Gente, obrigado mesmo, viu? Até mais, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau.